Meus amores, meus amigos, nossos telespectadores que gostam de acompanhar os programas deste canal, das notícias de Jesus Cristo, que nós queremos que tudo que ouça neste canal faz parte de Cristo, como informação, como notícia. E eu creio que sempre eu te digo que o canal 07 TV é um canal disponível todos os dias de segunda a domingo a transmitir notícias para ti. Se você estar interessado com estas notícias, creio que verás de segunda até o domingo. Tem programas que te dá notícias. Mas nesta manhã, você sabe, no meu espaço de evangelho, é um espaço de evangelho, um espaço tão benéfico, um espaço bom para aprender mais outras coisas, para complementar ou ter um conhecimento daquilo que não sabias. Tanto faz, você sabe, mas faz parte de encorajar a sua fé, manter naquilo que sabes fazer. Por isso, nesta manhã, sempre gosto de invocar o autor desta palavra, que é próprio Ele, Senhor Jesus Cristo, que nós vimos no São João a dizer que no princípio Ele era a palavra. Quando se falou princípio, é aí que Ele se chamou palavra. E esta palavra, vimos que era Deus. Esta palavra que criou tudo. E avançando, vimos que a Bíblia nos confirma que a palavra se fez carne. Veja quanto a palavra fez as mudanças, até que a palavra foi vista como homem. Mas hoje, Ele próprio prometendo que as minhas palavras são espírito e vida. E hoje nos confirma que a palavra agora é espírito. Dentro do ser humano, quando a palavra senta dentro de ti, é próprio Deus dentro de você. E é ali que podemos dizer que a palavra é espírito e vida. Você manifestará a vida da palavra para indicar que este Cristo está dentro de ti. Então, portanto, vamos convidar o próprio dono desta palavra, que é o autor verdadeiro, Senhor Jesus Cristo. Querido Pai Celestial, estamos aqui com cabeças erguidas para o chão, mostrando que Tu és digno, Tu és mais alto, até os anjos, os querubins, se tapam das suas asas, se tapam para não ver a sua face, porque a glória é demasiado. Por isso, Pai, eu aqui, sendo Teu filho, sendo Teu instrumento, que deves usar nesta manhã, me entrego nas Tuas mãos. Unja meus lábios, fala consoante a Sua sabedoria, porque é aquilo que desejamos para sermos edificados, sermos perfeitamente filhos da palavra. Ajuda-nos, princípio até o fim, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém.
Sem tardar, vamos abrindo as nossas Bíblias. Como sempre te digo que a palavra de Deus veio através dos profetas, inspirados, e foi escrito. A palavra escrita deve ser falada. Ser falada deve encontrar onde habitar esta palavra. Porque os profetas foram inspirados. Os profetas foram inspirados. Os escrivãos escreveram. A palavra se tornou uma escritura. E essa escritura tem que se falar de novo. Que tem que haver homens a falar para que esta palavra tome lugar. Esta palavra tenha resíduo, onde pode habitar e vermos a vida desta palavra aos homens. Então vamos no livro de Mateus capítulo 7, no nosso versículo principal, 24 até 27, onde vamos ler hoje. São as palavras do Senhor Jesus Cristo. Aqui, não de um profeta qualquer, mas próprio do chefe dos profetas. Ele é próprio aqui, dando já esta palavra. Vamos um pouco ouvir as palavras do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, ele referia das suas palavras. Desculpe. Aqui Jesus refere das suas próprias palavras. Todo aquele que, pois, ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Amém. 27. E desceu a chuva, correram os torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E a casa caiu, e grande foi a queda desta casa. Que Deus acrescenta muitas bênçãos na parte que já acabemos de ler. Nós já vimos que as palavras de Jesus são palavras verdadeiras e Ele promete que quem crê, quem ouve e põe em prática, não pode simplesmente ouvir o que as pessoas pregam, né? Não só, mas ouça e pratica. Sabe que a prática confirma que tu creste. Praticar a palavra ouvida de Deus é a prova que tu creste. Veja, mesmo quando a Bíblia diz que quem crer tem que ser batizado, muitos até que não aceitam batismo em nome de Jesus. Simplesmente as pessoas não creram. Mesmo que ele está vivendo uma vida santa, que ele conseguiu através das pregações, mas essa pessoa não creu em Jesus. Por feito não praticar
o batismo ordenado para quem já creu em Jesus. Praticar algo da palavra é crer aquela porção da palavra. Portanto, o que me deixa aqui inquieto é o último versículo, onde Jesus está dizendo que aquele que ouve as minhas palavras, como você pode ouvir nessas redes sociais, vais ouvir e as não cumpre. Ouvir é bom. Eu fui ouvir a pregação, fui ouvindo um bom sermão. Já ouvi um bom conselho, como os homens dizem. A palavra de hoje, a pregação de hoje, foi um bom conselho. Que Deus abençoe muito aquele pregador. Sim, Deus vai o abençoá-lo. Mas o que é que vai acontecer a ti? Aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei, diz Jesus, ao homem insensato, um homem louco, um homem imbécil, que edificou a sua casa sobre a areia. Estás a ver, Jesus, a quem te comparou você? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É ali que vou te apresentar essas imagens, que você vai ver aí. Como é que a chuva em Paquistão, há dias, parece 2 meses atrás, que isso já aconteceu em Paquistão. Veja até próprias pessoas andar das suas viaturas, pessoas no serviço, nos gabinetes. Como é que a chuva caiu, levou tudo que não estava seguro, menos as casas, mas levou até homens inseguros, de pé, nas ruas. Não é um lugar de segurança. Você vai ver isso, vou te injetar um pouco, antes que eu vou entrar no meu sujeito. Porque o que eu vou falar vai ter também um conselho, algo que você vai ver. As pessoas que nunca seguiram os avisos. Nos países desenvolvidos, nos países que têm profetas meteorológicos que nós temos, como diz o irmão Brando, chama aquilo, são profetas dele de aviso, que pode definir, dizer que o tempo amanhã será assim, ninguém sai, o clima será assim. Está a ver? São seus profetas. Mas nós temos profecias, avisos bíblicos que ultrapassam essa meteorologia. Esses aparelhos que as pessoas estudaram para calcular, para ver a intensidade do clima amanhã. No dia a dia, as pessoas dependem que ele tem que seguir noticiário. Tem que ler um jornal para saber o que vai acontecer do clima da manhã. Ou daqui a 3 dias. Para se prevenir. Mas eu hoje te trago nossa meteorologia, que temos com a Bíblia, que as pessoas que se dedicam com a Bíblia também têm mesmo os efeitos maiores do que o que a ciência te alerta. Veja agora, eu te apresento já a imagem, tira já uma lição nisto aqui.
Eu não sei se foram avisados ou foram surpreendidos. Não sei se a ciência avisou os profetas deles, os aparelhos, se profetizou, avisou ou não avisou. Mas veja só.もっと高いあれやばいよこれも大丈夫ですかいやここもやばいよやばいやばいぞやばいIsso.みんな中だったらまだ大丈夫だね。みんな中は大丈夫だ。あそこは大丈夫だから。Que tu acabaste de assistir, já assistiu o que aconteceu há dias em Paquistão. Não cheguei de ir lá, mas as imagens, as redes sociais, conforme estou aqui pregando você, não precisa me ver onde você está, mas a palavra de Deus chega a ti. Tens direito de a crer e cumprir. Cumpra esta palavra. Se desperta. Considera este aviso. Então, eu antes de falar qualquer coisa, vamos diretamente numa história que eu aproveito aqui, que o profeta William Branham nos contou o que aconteceu em Flórida, lá nos Estados Unidos da América. Um certo homem que não considerou
que desprezou, rejeitou o aviso, o grande aviso que houve para salvaguardar a sua vida e a vida de tudo que ele fazia como algo de ganho, algo. O que me inquieta, conforme eu te disse, é que as palavras do Senhor Jesus disse que quando desceu a chuva e correram rios, conforme já vimos as águas em Paquistão, como que as vias de acesso se tornaram rios, rios mesmos, e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. Só que o que me inquieta foi grande a sua queda. A caída daquela casa foi grande, como cai os grandes prédios que estão caindo em Gaza, sobre ataques que estão acontecendo esses dias entre Palestina e Israel. Grandes prédios a caírem. E quando um grande prédio, como vi um prédio ontem na quinta-feira, que eu acompanhei as imagens, não sei se foi na terça que isso aconteceu, um prédio de 3 andares a cair. Aquilo cai com sua queda. São esse tipo de casas que Jesus está a referir aqui. Porque uma casa ré do chão não cai, não dá muita queda. Não faz muito barulho a cair. Mas eu creio que aqui refere-se de grandes prédios que pode se chamar de casa. Um prédio não se constrói em qualquer sítio. Por isso que os engenheiros estudam o terreno, analisam a terra onde pode se colocar um prédio. Senão, desaba um dia. Mas, conforme eu te disse que vamos ver uma história que o nosso querido irmão Brana nos conte. Eu vou. Aqui vimos que Jesus estava falando, nesta ocasião, acerca de uma tempestade. Uma tempestade que faz cair a casa em cima da areia. Significa o homem que ouve e não pratica. Essa casa que compara sempre essa história com um homem desse gênero. Então aqui nós vimos que acerca de uma tempestade a qual tem que chegar a todo homem e a toda mulher nascidos na terra. Se tu és um homem, uma mulher, aqui nesta terra, saiba que vai chegar tempestade para ti. Não há como evitá-la. Você não tem como para evitar essa tempestade. Não tem como. Essa tempestade vai chegar a você tarde ou cedo. Tarde ou cedo. Essa tempestade chegará a ti. E depende de que classe de fundamento você tem. Se a sua casa suportará a tempestade ou não. Está vendo que Jesus avisou que cada pessoa que está neste mundo terá que se afrontar com uma tempestade. Mas vai dependendo. Tem tipo de classe de fundamento que tens. Muitas vidas têm se salvado pelo fato de se haverem preparado antes da tempestade.
muitos, conforme já te mostrei, essa tempestade que causou danos de muita gente, muita mortalidade em Paquistão, este ano 2020, há um mês ou 2 meses atrás, como já nesse momento não estou lembrando a data que eu peguei essa notícia, que chocou-me. Senti muita pena vendo as vidas, estrago de coisas, mas pode ser que essa gente foram avisadas, foram antecipadas antes dessa tempestade. Mas muitos se preparem para a salvação das suas vidas quando há um aviso deste. E também se tem perdido muitas vidas por se haverem negado a dar atenção aos avisos das tempestades que se aproximavam. Pode ser que muitos que morreram nessa tempestade que eu já te mostrei, por ter negado aos avisos. Mas, deixa-te dizer que Jesus Cristo tem muitos avisos que Ele deu e que Ele dá até hoje, para que se salva ou salva a tua vida na tempestade que aproxima. Não faz-me me inteirei de uma história, né? Vou falar de uma história que o irmão Brana conta, e eu vou ler essa história, simplesmente ler para você o que ele disse, o que aconteceu no estado da Flórida, dos Estados Unidos da América, nos anos 60, ou nos anos 50 e tal, 59, 58. Mas ele fala isto dia 29 de fevereiro de 1960, onde que ele pregou, na sua pregação, a tempestade que aproxima, que se aproxima. Ele, naquele dia, chega de contar essa história acontecida no estado da Flórida, Estados Unidos da América. Deixa-me ver essa história como que foi. Por ali passam muitas tempestades, ele diz aqui, tudo bem? Eu peço que perdoa. Ele diz sobre uma história que eu gostaria de ler, uma história tão rica para você saber. Ok. Eu creio que eu li num jornal, e isto sucedeu no estado da Flórida. Ele também leu um jornal, como eu também vi esse vídeo, o que aconteceu lá em Paquistão. Eu creio que li num jornal, isto sucedeu no estado da Flórida. Por ali passam muitas tempestades tremendas. Quem vive nos Estados Unidos da América pode dizer que é uma verdade. Aí passam muitas tempestades tremendas. Por ali passam os tufões que procedem do mar e fazem subir a água muito adentro na cidade. Várias quadras e assim varem tudo. E me dizem que seus profetas meteorológicos sempre estão vigiando tais tempestades. Eu te disse que
as pessoas já esperam cada dia que a meteorologia anunciou do que vai acontecer brevemente. Está vendo? Isso aí. Diz que, e me dizem que seus profetas meteorológicos sempre estão vigiando tais tempestades. Muito bem. E de alguma maneira, trabalhando com os elementos, tem sua forma de fazer contato com as mudanças atmosféricas e pode prognosticar como e de onde está se formando a tempestade. Com essas pessoas, é um estudo de toda a vida e tem instrumentos e coisas que a ciência lhes tem provido. E por meio de chamados de um ao outro, podem saber que rota está tomando a tempestade e quanto tem de vento, podem saber que rumo tem outras tempestades e assim saber se uma vai combater com outra tempestade. Eu aqui poderia me deter e pregar por várias horas sobre esse aspecto. Como é que se necessita de um vento mais forte ou de uma tempestade maior para lançar a outra tempestade a um lado. Muito obrigado. E assim é hoje em dia. E todos sabemos que temos uma tempestade por diante. Obrigado. E o único vento que está conosco e que pode desviar essa tempestade é o vento forte que soprou ali no dia de Pentecostes. Aleluia. Atos, capítulo 2. Tem-me dito que mesmo nesta hora há homens que na cidade falando contra o comunismo. Isso, história do irmão Branco. E assim devem fazer. Porém, simplesmente falar contra não é suficiente. Temos que encontrar a maneira de desviar este mal. As pessoas só falam contra o mal, mas não sabem como se desviar do mal, deste mal. Existe uma só coisa que pode desviar essa tempestade, e essa é uma tempestade maior, a qual pode confrontá-la e mudar sua rota. Você vê que os que controlam as tempestades, eles também criam uma tempestade maior para desviar aquela outra tempestade, desviar para outro lado. Eu estava vendo que Israel tem aqueles dones que sabem desviar essas roquetes palestinianas. Eles podem mandar 1000 roquetes, mas Israel tem também algo de desviar roquetes, de não cair nas casas dos civis, não cair nas habitações. Nós devemos também ter algo que desvia. Oh, que Deus seja louvado. Tudo que a ciência faz é só para nos mostrar a nós que estamos com a meteorologia bíblica, espiritual, que soubemos controlar o grande vento que se soprou no dia de Pentecostes, que é o Espírito Santo, o vento que entrou no quarto alto, que deixou os homens da fé estarem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo para começar a desviar os pecados, desviar as seduções do Satanás, que o Espírito Santo é forte para desviar a caída,
de um cristão desviar as tentações do diabo, como Jesus desviou. Sabe que quando o Espírito Santo entrou Jesus no Rio Jordão, depois do seu batismo com João Batista, Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu nele. Antes dele entrar, a voz falou de cima e o profeta escutou. Escutando aquela voz que disse que este é meu filho bem amado, nele que vou habitar. Deus, na sua grande totalidade espiritual, do Espírito Divino todo, entrou num corpo chamado Jesus e ele lhe levou no deserto para lhe tornar um grande vento, grande tempestade que sabe desviar toda a tempestade que pode invadir a vida de Jesus. E 40 dias depois, a tempestade que nós chamamos sedução encontrou Jesus no deserto. Afinal de contas, Jesus já tinha recebido grande tempestade que pode desviar aquela tempestade que o diabo a levou. De tudo que houve lá no deserto, Jesus desviou essa tempestade até que aquilo foi cair distante. Todo momento que Jesus pregou, andou nesta terra, fazer a obra do Pai, essa tempestade tentava aproximar. Outra vez, veio através do seu discípulo Pedro, que queria negar as palavras do seu pregador Jesus. Diretamente Jesus disse: vou te mostrar esse bocado das palavras de Jesus que ele falou. Quando essa tempestade aproximou mais Jesus, Jesus disse: atrás de mim, Satanás. Atrás de mim, porque ele chutou primeiro lá no deserto e ele aproximou mais no seu discípulo Pedro. Disse: atrás de mim, Satanás. Ele não disse que atrás de mim, Pedro. Jesus viu que Satanás trouxe mais tempestade, desviou aquilo da sua trás. Então nós vejamos que também esses aparelhos, equipamentos que os cientistas já têm para estudar climas, desviar, testar pelos aparelhos meteorológicos, e também ter tempestade forte para desviar outras tempestades. Isso ali. Agora vamos voltar na história que ele está lendo aí. Que ele está falando, aliás. Eu a ler. E é que tem um propósito. Ele veja só. E esses profetas meteorológicos ali, na Flórida, são muito exatos em suas profecias. E é que tem um propósito singular para avisar ao povo. O trabalho dele é este. Parece que foi no jornal onde eu estava lendo acerca de uma tempestade que passou há alguns anos por toda a parte central da Flórida. E em toda a região ali, pelo lago Ocochobe, foi avisado. Faz como que umas 5 semanas eu estive naquela região. Um certo habitante se mantinha em contato com o rádio para saber das tempestades. Ele esteve ali, sempre seu rádio ligado, para saber das tempestades. E ele era um cristão muito bem conhecido, este homem. Ele ouviu que estava se aproximando o grande tufão que vinha destroçando árvores
e avisava a todos que fugissem a um lugar seguro. Como Israel há dias já está avisando na cidade de Tel Aviv, Jerusalém, que a população possa fugir nos lugares seguros, subterrâneos, para evitar aqueles bombardeamentos palestinianos. Então este homem pensou em seu vizinho, o cristão que acompanhou o noticiário da rádio, ouvindo que vai fazer o estrago dessa tempestade, vai destroçar as árvores, tudo aquilo que as pessoas devem procurar lugar de refúgio, pensou diretamente em seu vizinho, o qual era um avicultor, tinha fazenda de criação de galos, tinha sua granja de galinhas, tinha vários galinheiros, edifícios muito frágeis, e as incubadoras e demais coisas que ele tinha, e enfim, tudo que esta família tinha investido neste trabalho. Então o cristão correu rapidamente em seu carro, como sempre estou a dizer, em seu carro, e parou frente ao portão da granja. Desceu e gritou ao vizinho: olha, toma todos os teus pintanhos e coloca-os em seu sotão. Logo venha tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isto aqui. Ô vizinho cristão, quantas vezes um vizinho já pensou de ti para ir onde ele está a adquirir a salvação? Estás a ver? É isso aí que eu quero te dizer. O outro ficou olhando do vizinho e riu. E disse no vizinho: são puras tonterias. São tonterias. Meu vizinho, deixa eu te dizer se são tonterias. Eu os tenho ouvido fazer esses prognósticos desde muito e jamais tem sucedido. Sabe que isso que tu escutaste na rádio? Várias vezes é que eu escuto isso e nunca sucedeu. Nunca aconteceu. Oh, quanto mais. As pessoas dizem: o arrebatamento, a vinda do Senhor, Espírito Santo nos homens. Eu já ouvi tantos pregadores a pregar isso. Pode ser que isso que tu a pregar aqui, disse: eu já ouvi o nosso pastor a pregar tantas vezes isto, mas nunca vi isto acontecer. Deixa eu dizer a você. Então o vizinho cristão estava tão alarmado que ele perguntou. Ainda teve coragem de perguntar à pessoa que ele queria ajudar, que está rindo a ele: porém, que tal se chegar agora? Agora. Nunca aconteceu, sim. Agora se chegar agora. Porque várias vezes tu já escutaste a rádio a comunicar, mas nunca chegou. Agora, porém, se isso chegar agora, o que é que vais fazer? Agora essa pergunta para ti, que diz que a promessa da vinda de Jesus, a promessa do arrebatamento, já ouviste a tantos pregadores,
nunca chegou. Mas deixa eu te dizer, se aquilo agora chegar, e todos nós temos ouvido essa classe de comentário com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isto e aquilo vai suceder. Eu também. Você também. Porém, num destes dias, assim mesmo vai suceder. E nos convém por atenção a todo aviso. Dá atenção a todo aviso que escutas na Bíblia. Não despreza quem está avisando você. Não importa a quem está falando. Mas o que te importa é um aviso. Esteja já pronto para procurar um abrigo de segurança. Porém, este homem disse assim: eu não tenho tempo para tais tonterias. Eu tenho trabalho aqui com as galinhas e não tenho tempo para isso. Sabe que tu andas dizer isto? Que eu não tenho tempo para ir ouvir avisos à igreja. Não tenho tempo de ir sentar 1 hora, 2 horas a ouvir um pregador a falar coisas de bobagem. Um pregador que quer do seu dinheiro, quer do seu ganho, quer ter dinheiro de comprar seus carros, quer que a sua família viva sossegada. Um pregador que quer vestir bem, eu perder meu tempo. O meu tempo é ir no serviço. O meu tempo é de analisar do meu trabalho, do meu emprego. O meu tempo é fazer trabalho aos domingos. Um dia que eu não trabalho, de endireitar o meu quintalão, de fazer meus trabalhos de casa, porque de segunda ao sábado eu estou ocupado. O meu tempo, eu saio de casa, saio do serviço, um dia de semana, fico a cansar com estresse, com cansaço, volto em casa de tarde, não tenho tempo, ou vizinho, ou amigo, ou caro pregador que quer me exortar, para eu ir sentar 2 horas no banco de uma igreja. Não tem tempo. O vizinho disse: eu tenho trabalho aqui com as galinhas e não tem tempo para isso. Quantas vezes você também já respondeu de tudo que eu já comecei a dar detalhes? Então o vizinho lhe disse: olhe, no nome de Deus, deixa essas galinhas e venha comigo logo tu e tua família. Meu irmão, no nome de Deus, deixa o tempo de teu cansaço, deixa teu cansaço, deixa teus trabalhos de casa, venha comigo. Venha comigo, tu e a tua família, junto. E se não crês, pelo menos permita que a tua família venha. Se tu não tens tempo, manda pelo menos tua família para ir onde podem ter um abrigo de segurança. Por favor, fica você sozinho lá na tua fazenda. Manda pelo menos a tua família para lá. E o outro lhe respondeu: não vou permitir que minha família se agite por causa de uns tantos avisos radiofônicos. Você pode desprezar uma pregação da internet que eu vou considerar para eu mudar, para eu estar avisado da vinda de Jesus, do arrebatamento
eu vou interessar isto, deixa eu olhar o meu trabalho que eu vim fazer. Mas quanto a olhar as coisas que não te avisa, não te alerta, tens tempo no serviço de dar 1 hora, de acompanhar bobagens, coisas sujas. Estás num canto a assistir pornográfico, no teu computador, no teu aparelho. Mas quanto aquilo que pode ensinar você, avisar você, só no princípio da coisa, desliga-se porque estás ocupado com muita coisa que o diabo ocupou você para levar você na tempestade que vem. Vamos continuar na história que eu estou lendo. O homem continua a ser resistente nos avisos. O amigo lhe disse, não posso, não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos. Eu tenho decidido que meus filhos viverão como eu vivo. Minha esposa vai ouvir a mim, porque eu sou o que manda nesta casa. Ela vai dar atenção a mim. Oh, pena! Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por esta classe de tonteria. Então o vizinho se encontrava sem palavras. Claro, o vizinho ficou sem palavras. Entrou em seu carro e se foi para sua casa. Desceu ao porão e então, de repente, a nuvem estava por cima. Assim mesmo é como chega o juízo. Vem de repente e a gente fica assombrado de como pode chegar tão rápido. Eu tenho visto a homens cruéis que antes haviam amaldiçoado a Deus caírem de joelhos e clamarem: como podes me tratar desta forma, ó Deus? E no momento ficou desfeito todo o seu fundamento. Convém dar atenção a aviso. Um conselho. Saulo de Tarso conseguiu que apedrejassem a Estevão, que estava os avisando. Através de toda a sua vida, até quando se entregou a Cristo, desde então, Saulo não esquecia aquela mensagem que Estevão os pregou no dia que Saulo assistiu ao apedrejamento de um verdadeiro servo que os avisava de um perigo que os aproximava. Eu vejo o céu aberto e Jesus à destra de Deus. E são as últimas palavras do Estevão. Saulo escutou e guardou aquilo. Ali mesmo algo se apoderou no Saulo. Não foi o mensageiro que lhe interessou, mas a mensagem que trazia o Estevão, que ficou no Saulo. Porque ele viu a morte do mensageiro. Nós aqui, o irmão Branham morreu, mas a mensagem que ele pregou não morre. Está aqui conosco a repetirmos, a dizermos, alertando as pessoas. O mensageiro pregou, avisou. Deus lhe tirou em cena, lhe tirou na terra para descanso, porque teve um corpo que envelheceu, um corpo que cansou, um corpo que trabalhou dia a dia a pregar. E por isso que um anjo lhe disse de gravar essas mensagens, estar nos livros na forma de fitas, e estar mesmo nas fitas para quem pode ouvir
e para quem pode ler. Tudo é igual. Para quem pode ler os livros em forma de fitas e para quem pode ouvir as fitas da língua que ele pode entender e ler na língua que ele pode entender, dará a continuidade desses avisos que o próprio mensageiro deu. Portanto, aqui o irmão Brana diz, não foi mensageiro, mas a mensagem que trazia. Hoje muitas pessoas só pensando que ouvir o som de inglês é aquilo que lhe faz ligado diretamente com a promessa. Mas, afinal de contas, mesmo ouvindo aquele som, é só a mensagem que deves ouvir clara. E a mensagem que deves entender na sua língua lá, só. Porque a mensagem que ele trouxe é que faz com que você entenda e seja avisado. A pessoa que pode ler, ele tem que ler algo que ele avisa. É por isso que aqui, o irmão Brana, ele leu o jornal, mas o cristão escutou o aviso pela rádio. É por isso que os avisos são avisos por escrita, e mesmo o que está escrito, o jornalista na rádio vai ler. E a pessoa que ouça, ele vai ouvir o aviso. O que interessa às pessoas na mensagem do tempo do fim é sermos avisados o que deve ser feito, o que está a vir e como devemos ser. É o aviso. A mensagem é um aviso. O cristão que parou foi ter com seu vizinho, levou o aviso. Essa mensagem do tempo do fim, a luz do entardecer, não traz polêmica. Que quem está a ler os livros que contém as mensagens do profeta é um perdido, é um homem que está fora da vontade de Deus. Muito já se chama de noiva quando aplica a fita. Quer dizer que não pode mais considerar o que ele lê. Quem está a ler o que está na fita é um pecador, é um rejeitado. Mas, meu irmão, o que é que você está a ir ter na fita? Não é avisos. O que é que a pessoa está a ter na leitura da fita em forma de livro? Não são avisos. Os avisos têm todas as formas. Há quem pode ser avisado pelo jornal, que é a leitura. Há quem pode ser avisado pela televisão, que o jornalista também está a ler a mesma informação. Há quem pode ser avisado pelo um áudio, pela voz de uma pessoa que está falando com ele, está ouvindo a voz de alguém, com a língua que ele está a entender. Porque esse cristão que foi avisar o fazendeiro, o avicultor, ele escutava a voz de alguém a falar, mas aquela voz só trazia a mesma informação que a rádio, que o jornal deu. Oh, meus irmãos, por que tanta polêmicas de escolher? Nós é que já vamos, aqueles não vão, aqueles já não querem, esses aqui. O problema é estar avisado e ter aquela grande tempestade que sabe desviar a tempestade que vem. Aqueles homens israelitas que sabem desviar aqueles roquetes do inimigo. Se as pessoas pensam que a religião, eu sou do grupo tal, eu faço parte dessa gente.
faz parte do Espírito Santo. Nasce de novo, recebe o Espírito Santo, que é grande tempestade, que sabe desviar tudo que pode atacar a sua vida, para não viver, para não cumprir as palavras de Jesus. Essa é a grande coisa. Você vê que na mensagem o amor está a morrer. A pessoa entrou num ismo qualquer, entrou numa doutrina qualquer e quer já, aquela doutrina lhe leva a separar-se com um irmão que leu o aviso no jornal, que ouviu o aviso na rádio, que escutou o aviso através do amigo. Praticamente aquele amigo, tipo que aquele aviso que ele está a dar aos outros não vale. Se eu sou pregador, repetidor da mensagem que o mensageiro deixou, e que a mensagem que vale maior do que o mensageiro, a mensagem vale maior do que o mensageiro, embora que o mensageiro é importante, porque é ele que te trouxe esta informação, mas nunca será que o mensageiro se torna superior da mensagem. Estás a ver? É por isso que o irmão Branham lutou muito que as pessoas não lhe ponham em cima da mensagem. Ele próprio, irmão Branham, fez essa grande luta. É lá que nós conhecemos que ele lutou simplesmente a nos mostrar o que é que está a vir. É o trabalho de um profeta. Se a meteorologia avisa o que vai acontecer nos dias posteriores, quanto mais um profeta confirmado por Deus não dirá o que vai acontecer nos dias futuros. Estás a ver? É por isso que o irmão Branham é qualificado um profeta no tempo do fim, na era do fim, porque falou coisas que já estamos a viver, estamos a vendo. E este profeta deu o aviso. Eu também, sendo cristão, vou no meu amigo, meu vizinho. Todos aqueles que vêm na igreja para eu vos pregando são os meus vizinhos, que eu aviso o que está a acontecer quase brevemente, para não estar distraído neste mundo, fazendo teus trabalhos, vivendo. A história é longa deste homem, mas eu cortei ainda ali, para você ver as consequências que aconteceu. São quando isso aconteceu pela rejeição do aviso do seu vizinho, que ele implorou tanto, levou toda a família na morte, toda aquela fazenda, a água levou. Perdeu a vida por rejeitar aviso. Por que Jesus Cristo avisou ao João revelador que bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia? Está a ver? Nós, essa mensagem, que seja, tens a facilidade de ler, tens a facilidade de ouvir e captar o que estás a ouvir, faça aquilo. Por favor. Meus irmãos que têm livros, porque você verás que no livro que tem a mensagem, vai começar da mesma maneira que está na fita. Bom dia, meus amigos, meus amores. Vai na fita, bom dia, meus amigos. Quer dizer que a fita e o livro fizeram a mesma fotocópia, mesma maneira. Onde está se cantar o livro também, só a diferença é que estás a ouvir vozes das pessoas a cantar. Aqui estás a saber que pessoas cantaram.
Se queres cantar como eles, aperta, escuta a voz para saber a melodia. Mas se queres ler o cântico, vais ler o cântico no mesmo livro. Então é por isso que Deus sabia que tem pessoa que tem dificuldade de ouvir uma gravação e essa gravação ele não capta muita coisa. Porque a gravação vai às vezes correndo rápido, as coisas lhe passam por captar no seu ouvido. Mas aquele que lê é capaz de voltar a ler, a reler. Ele leu, não entendeu, demorou naquele parágrafo para entender bem aquele parágrafo, o que está a se dizer. Então não pode, como Paulo disse, você que come a carne e o outro não come, não condena o que está a comer a carne, que passou nos ídolos. Ele não sabe nada que essa carne passou ali. Não lhe leva uma doutrina de diabolizar, porque as pessoas têm facilidade de criar uma doutrina de diabolizar os outros. É por isso que as pessoas ficam distraídas dos avisos que temos. Meu irmão, se você escutou a fita, o que você captou, vive naquilo, pratica aquilo e avisa o outro vizinho. Eu não posso diabolizar quem está a ouvir fita, porque eu ouço fita. Porque na fita estou ouvindo a fita para ouvir os avisos, aquilo que pode me edificar. Mas se você está a ouvir a fita pela beleza da voz, só a voz que te interessa, que aquela voz é a voz de Deus, é a voz do anjo, muitas vezes é uma concepção errada. Que mesmo não estás a entender, mas aquela voz é a voz de Deus que te criou. Essa é uma idolatria, é uma adoração fora disto. A voz é a mensagem. E a mensagem é algo de entender o que está avisando você. Oh lá lá, oh lá lá. Então, portanto, por isso, caros telespectadores, que seja crente dessa mensagem, ou você nunca ouviu essa mensagem, mas a mensagem é Jesus Cristo. Porque eu te disse no princípio que Jesus Cristo é a palavra. A palavra é que nós sempre ouvimos. Quando você escuta a mensagem, significa ouviste as palavras de Jesus Cristo. Não é procurar aquela voz, a voz, o inglês do irmão Brando, o inglês que ele falou. Olha, levante ainda aquele inglês para eu ouvir a voz de Deus. Muitas vezes isso. Nós encorajamos os crentes de ouvir também fitas nas casas. Não é de abandonar, de ir à igreja. Não é de negar o teu pastor. Às vezes nós já temos crentes da mensagem que estão escrevendo o irmão José Brana, mentindo ao irmão José Brana, mentindo ele, que os pastores nunca mais nos pregaram a mensagem. Eles já pregam suas vidas, eles já comentam suas coisas, eles já estão nas suas vidas, caseiros. Isso é mentir. Também não é irmão José Brana que colocou homens, servos no trabalho. É a Deus que tem que se ajoelhar se estás a ver teu pastor. Já não está a pregar a verdade. Dobra o joelho, ora por ele. Ele para voltar no caminho te pregar a verdade. Ou não, sai daí, muda outro pastor que pode te pregar a verdade. Agora, sair, rejeitar, negar os pregadores, não mais ter um pastor, só depender da internet. Que a pregação que se ouve, a fita que vai se ouvir no Brandon Tabernáculo, vai ser a tua fita com tua família e não ter mais um pastor. Isso é antipalavra. Eu te digo, irmão,
é anti-palavra. Porque o irmão Brana mostra o trabalho dos pastores até ao fim do tempo. Uma ovelha tem que ter um pastor. Não é só ter um mestre em casa que é o aparelho. Já temos irmãos, acordou, ajuntou sua família, não vai em nenhum sítio, aperta ou põe no ecrã, plasma, mete pendrive, mete a pregação. Ele pesquisou na internet, que nós todos temos direito de pesquisar, porque a voz de Deus é fornecedor de tudo que nós usamos. Sem a voz de Deus, a biblioteca da voz de Deus, não teríamos essa mensagem de dar nas igrejas. Não teríamos. O próprio ministério do irmão José Brana, que Deus lhe abençoe, ministério das fitas, é um ministério dele, que eu não posso me aventurar e se meter nesse ministério do outro. Que Deus nos deu, José Brana, um prometido para o profeta da era. Lhe disse que vou te dar um José, e este José está fazendo o trabalho que o José do Egito fez. Amagazinou a comida, porque a fome, o mundo está com a fome da verdade. E o José Brana, em muitas línguas, o nosso querido irmão, não é uma língua. Você pode traduzir uma língua, tudo bem. Você traduz só uma língua. Pode ser que você traduza só francês ou português. Nós temos também os nossos irmãos que nos traduzem no Brasil. Nos traduzem sermões. Que Deus os abençoe. Unicamente é português. Mas José Branco é para alimentar, é comida para todos os países, mesmo não é só para o Egito, os que estão no Egito, mas pode várias pessoas a busca. Você vê que até próprio Zulu, Coça, espanhol, chinês, essas línguas, que o próprio irmão José Brana está preocupado para que essa comida vai nessas nações com várias línguas. Então não podemos, você que já deixou ir à igreja, não se esconda atrás do irmão José Brana, como se fosse ele que te disse de não ter um pastor. Ele tem um ministério especial. Está a fornecer a nós, pastores, pregações. Está a fornecer, está a te fazer ouvir você as mensagens de áudio. Está a mandar você os livros. Aquela é uma preocupação que Deus colocou nele no seu ministério. E você não pode se esconder atrás de um grande servo de Deus, que nós todos, pastor, temos necessidade de nos mandar as mensagens. Glória a Deus que ele não é contra um pastor. Glória a Deus que nunca o Espírito Santo que ele tem vai lhe levar a ficar contra os pregadores, porque senão nunca nos mandaria mais algo que ele está produzindo. Mas que Deus sabia de nos dar um José Brana. Mas os demônios que sabem fabricar doutrinas atrás de alguém, os demônios fabricam doutrinas contra o irmão Brana, mesmo que ele morreu, mas ainda estão a fazer doutrinas em nome do Brana. Quanto mais o José Brana, que está em vida, que os demônios não vão fazendo coisas para tentar afastar pessoas de não considerar este querido irmão. Um precioso irmão que eu digo sempre a Deus, que Deus, você sabe que eu lendo, eu ouvindo a fita, como que o irmão Brana esperava esse menino, esse filho. A irmã Meda nascia com cesarianas. Mas o médico queria
para fechar, porque disseram, se tua mulher conceber mais, vais lhe matar. Segundo a lei da medicina, 2 cesarianas, como terceira é só lhe matar. Irmã Brana disse, não vai morrer, eu estou à espera do José. Oh. Olha, há momentos se queremos criticar uma coisa, tem que ver em que ângulo que você quer criticar. Eu sou defensor maior deste filho José Brana. E estou vendo os benefícios do nascimento desse José Brana. Pouco importa se você anda interpretar de outra maneira. Pouco importa qual é o ângulo que você está. Você que já não queres dos pastores. É como se fosse que é o motivo que o irmão José Brana nasceu para vir apagar os pastores. Mas quando eu escuto ele próprio, se defende, se explica daquilo que os outros alegam que ele diz ou que ele faz, eu vejo outra coisa e eu reconheço o trabalho. Você imaginaria que irmão José Brana, que não conhece tantos países, mas Deus cumpriu que haja tantos países, bibliotecas da voz de Deus? Quem é esse no mundo que tem bibliotecas no mundo inteiro, onde as mensagens estão consideradas comida para a noiva, para a esposa no mundo inteiro? Hoje a noiva não está a morrer de fome, porque o José Brana é um José de verdade, mandou armazenar. Quando falamos que ele é que armazena a comida, você pode escolher outra pessoa, mas eu vou te dizer hoje, a minha posição é esta. Você pode ter outras pessoas, mas me mostre essas pessoas quantos armazéns têm em cada país. O teu armazenador, quantos armazéns que ele tem? Parece que ele começou antes do irmão José Brana. Mas o irmão José Brana, como é dono do trabalho, veja, em cada país tem armazém. Entra brana.org. Você vai ver quantas línguas, quantos países, quantas bibliotecas que ele gera. Mas são países que ele não conhece. É para ver que ele não viajou nesses países para ir abrir, mas é Deus que confirma que ele é o armazenador do alimento, que é a palavra. Nós não podemos lhe combater por você traduzir uma língua. Nós não podemos lhe desconhecer o dono ou a pessoa ideal que o profeta indicou, ou Deus lhe indicou. Não é profeta. O José Brana tem bibliotecas. Você vai lá buscar livros. Quem quer buscar livros, vai lá buscar livros. Para ler as mensagens. Para estar firme com as tempestades que estão vindo. Se quer buscar áudio, vai lá, MP3, tem. Lá nas bibliotecas. Para escutando na tua casa com tua família esses avisos. Mas tenha uma igreja. Tenha um pastor. Se o pastor está a pregar contrário daquilo que você está escutando em casa, marca audiência com o pastor. Para dizer que aqui onde você nos ensina sempre assim, eu escutei o profeta dizer assim, vamos ainda escutar junto, pastor, o que não é discussão, mas escuta ainda, verifica ainda o profeta falou essa parte aqui. O pastor pode dizer que, irmão, obrigado por me dar atenção nessa coisa. É normal. Mas você nem o pastor não fosse ter com ele. Pastor, são orgulhosos. Mesmo se eu ir lhe mostrar aqui o profeta. Você não é pregador do pastor, mas é uma coisa dizer que o pastor, por favor, verifique ainda essa parte. Será que eu é que escutei mal acerca disto? Eu tipo um aluno que tem um livro, que é o mesmo livro que o professor dá aula.
Mas o aluno pode dizer que, prof, eu tenho uma dúvida. Aqui será que esse cálculo que fizeram assim, esse resultado não é? O professor pode dizer que muito obrigado pela essa ajuda. Também é uma ajuda para mim. Está vendo? Isso tudo que as pessoas não entendem. Muito obrigado para vocês que estiveram ligados conosco. Os avisos estão continuando. Os avisos estão continuando. Mas, meus irmãos, você pode estar errado, pode interpretar mal um aviso dado por ti. Por isso que o irmão Brana, nessa pregação, a tempestade que está se aproximando, que ele pregou, é lá onde eu já toquei hoje essa pregação, como alerta para ti, um aviso simplesmente. Cumpra as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo se identificou pastor até no fim. No São João 17, irmão Brana diz que Jesus Cristo fez a última oração sobre a igreja dele. Diz que eu não deixei perder ninguém. Não ficam escrever mentiras para o irmão José Brana. Tipo que a resposta que ele vai te dar, pensando que é assim lá. Tem pessoas que repetem o profeta. Existem pregadores. Por exemplo, eu nunca preguei outra forma, a não for ler o profeta do princípio até o fim. Eu já fui criminado pelos pregadores. Por que eu prego uma pregação começando no princípio até o fim, sem meter tantos livros? Eu só com uma brochura posso pregar, porque eu tenho que acabar aquela pregação que o irmão Brana pregou nos meus crentes. É só aquela pregação que ele intitulou. Eu tenho que acabar aquilo do princípio até o fim, porque aquilo é uma fita. Se a pessoa escutou fita do princípio até o fim, eu também lá na igreja tenho que repetir a pregação que o irmão Brana pregou do princípio até o fim. É essa maneira que muitos pregadores me viram que eu não prego bem. Eu não sei buscar, não sei fazer junções de citações. Esses são doutores que Deus se deu a alguém o domínio de ser um doutor. Ele sabe juntar a escritura para dar a coisa justa. Nós todos não podemos ser doutores. Senão vai juntar uma coisa que não é assim. E já vimos doutrinas erradas nessa mensagem, porque todos se colocaram como doutores. Pega isso, para juntou. Quando virá uma outra pregação de irmão Brana, é muito contrário daquilo que ele juntou. Portanto, essa coisa que você tem que saber, que nessa manhã eu estou contigo, dizendo nesta sexta-feira, esteja, nas sextas-feiras virei sempre com a mensagem, as mensagens que o profeta Brana nos pregou. Porque é o único aviso que temos para dar ao mundo, é a mensagem que pregou William Amaro Brana. Fora disto, são palavras, são tempestades que pode ser levado, que não enfrenta nada, que pode vir. Muito obrigado, você que estiveste conosco. Não saia daí sempre. Não lerpa, todas as sextas-feiras, estar conectado conosco às 10h30, às sextas-feiras, às 10h30, o nosso horário, terá sempre uma pregação que você poderá ouvir as mensagens do profeta William Amaro Brana, o verdadeiro profeta, confirmado por Deus nesta era, para nos avisar o nosso meteorológico. Desculpe, é isso que podemos fazer. Muito obrigado por este momento. Esteja conectado no nome de Jesus Cristo. Valeu a pena. Que Deus abençoe você
Senhor Jesus Cristo, cuida de todos aqueles que vão poder considerar essas palavras sem criticar, mas é ver que são avisos que vêm para avisar teus filhos, teu povo. Esteja com cada um de nós. Obrigado, ajuda-me a estar ligado com tudo que é de bom, com tudo que é da tua palavra, com tudo que me prepara para contra as tempestades que vêm. No nome do Senhor Jesus Cristo, que eu acabo de pedir, o nosso verdadeiro Deus. Amém. Amém, amém. Eu creio que sábados é o programa infantil. Coloca teu filho para assistir. Lhe ponha mesmo. Abaixa esses vídeos. Põe para teu filho assistir os vídeos que falam da palavra do Senhor. Não é só os vídeos que falam de bonecos, de coisa de luta, de coisa, mas põe aquilo que pode lhe levar ao crescer. Vai entender que eu, de pequeno, na minha infância, ouvia palavras que me diziam, que me mostravam vídeos que falavam da palavra de Deus. Amanhã, sábado, não perca de colocar um vídeo para teu filho que vai passar nesse canal. Com nossos apresentadores, estaremos beneficiados deste vídeo. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Pela próxima.